Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E hoje nós iremos estudar, nós estamos no mês de março de 1860, a revista de 1860. Hoje nós vamos estudar os pré-adamitas, com o nomezinho Mita no final, olha aí. Será conduzido pelas nossas amigas queridas Carla e Aramita, rogando que a espiritualidade possa envolvê-las. Hoje é exatamente 26 de julho de 2021. Que Jesus possa nos abençoar. A expressão pré-adamita, ele quer antes de Adão, né? Vai ter uma carta onde vai ter um questionamento, porque o que é antes, se teve ou tem algo antes de Adão, o primeiro homem, segundo o Gênesis. Uma carta que recebemos contém a seguinte passagem: devo convir que o ensino que vos foi dado pelos Espíritos repousa sobre uma moral absolutamente conforme a do Cristo, e mesmo muito mais desenvolvida do que a existente no Evangelho, porque mostrais a aplicação daquilo que com muita frequência ali só se acha em preceitos gerais. Quanto à questão da existência dos espíritos e de suas relações com os homens, para mim não é objeto de qualquer dúvida. Eu estaria convencido apenas pelo testemunho dos pais da Igreja, se não tivesse a prova da minha própria experiência. Não levanto, portanto, nenhuma objeção a esse respeito. Já não se dá o mesmo com certos pontos de sua doutrina que são evidentemente contrários ao testemunho das Escrituras. Limitar-me-ei, por hoje, a uma só questão, a relativa ao primeiro homem. Dizeis que Adão não é o primeiro nem o único que tenha povoado a terra. Se assim fosse, fora preciso admitir que a Bíblia estaria em erro, pois o ponto de partida seria controvertido. Vede por um instante a que consequências isto nos conduz. Confesso que esse pensamento lançou alguma confusão em minhas ideias. Como, porém, antes de tudo, sou pela verdade, e a fé nada pode ganhar se construída sobre um erro, peço-vos a gentileza de dar alguns esclarecimentos a respeito, se vossas horas vagas o permitirem. Ser-vos-ei muito reconhecido se puderdes tranquilizar a minha consciência. Então, não nos esqueçamos que nós estamos no século XIX e está começando as descobertas, as eras geológicas e tudo mais. E a Bíblia diz, né, que o mundo foi, tudo que está no mundo e no universo, foi construído em 6 dias e que o primeiro homem foi Adão. E ele está dizendo que ele está de acordo com tudo que a doutrina espírita diz, menos com alguns pontos, e ele levanta esse ponto, que o Adão não é o primeiro homem. E vamos ver a resposta do Kardec a respeito disso. Resposta. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão como o tronco único da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram de modificar-se. Em certa época, o movimento da Terra pareceu de tal modo em oposição ao texto das Escrituras que não houve formas de perseguições a que esta teoria não tenha servido de pretexto. Contudo, vê-se que Josué, parando o sol, não pôde impedir que a Terra girasse. Ela gira apesar dos anátemas, das sentenças de maldição da Igreja, e ninguém hoje o contestaria, sem atentar contra a própria razão. O texto do Josué se refere ao capítulo 10, item 12 e 13, quando diz: o sol e a lua pararam de brilhar.
Os estudos hoje mais recentes dizem que isso se refere a um eclipse solar anular ou anelar, que quando a Lua não consegue esconder todo o Sol, deixa ver uma espécie de anel de fogo. E não porque, se vocês se recordam, a igreja achava que a Terra era o centro do universo e que o Sol que girava, porque ele nascia no poente e nascente e poente. E a ciência provou que não é isso. Então, ele está começando a falar do Josué e está explicando que... E tem até uma pesquisa recente que essa história de parando o sol que está no livro de Josué é um engano de tradução. Na realidade, não é parando o sol. Ele diz que o sol e a lua pararam de brilhar. E remontando a história, dá exatamente a um eclipse solar anular. Continua Kardec. Diz igualmente a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, fixando a data em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, havendo sido tirada do nada. O texto é formal, e eis que a ciência positiva, inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres imprescritíveis no mundo fóssil, e está aprovado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, talvez de várias centenas de milhares de anos. Não se trata de um sistema, de uma doutrina, de uma opinião isolada, mas de um fato tão constante quanto o movimento da Terra, que a teologia não pode deixar de admitir. Assim, não é senão nas pequenas escolas que se ensina que o mundo foi feito em 6 vezes 24 horas, prova evidente de erro no qual se pode cair, tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem muitas vezes figurada. A autoridade da Bíblia teria sido atingida aos olhos dos teólogos? Absolutamente. Eles se renderam à evidência e concluíram que o texto podia comportar outra interpretação. Então, na realidade, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E o sistema solar, que é de onde ela faz parte, foi formado há cerca de 5 bilhões de anos. Então, o livro do Gênesis é uma metáfora, né? E os dias, os 6 dias da criação, representam centenas de milhares de anos, como ele diz. São os períodos, os períodos porque passaram a evolução do planeta. Que vai ser muito bem explicado, Aramita e Carla, esses períodos na obra A Gênese de Allan Kardec, onde ele vai pegar cada dia desse e vai transformando em um período. Então, nós não estamos aqui, o professor Allan Kardec não está dizendo que o primeiro livro de Moisés está errado. Em absoluto, não é isso. Mas é a interpretação que está errada. Porque se nós realmente procurarmos os nossos irmãos judeus da Torá, né, que é o que nós chamamos de Velho Testamento, seriam a Torá dos nossos irmãos judeus, eles não interpretam da mesma forma que nós interpretamos, que a igreja interpretou na Idade Média, transformando tudo aquilo não pegou como uma simbologia, mas transformou aquilo como uma verdade, e ai de quem falasse o contrário. Basta nós lembrarmos do próprio Galileu Galilei. Então, ela é riquíssima de informação, Gênesis, mas a gente só tem que entender que ela está falando de uma forma, de uma parábola, de uma metáfora, que nós temos que ter subsídios o suficiente para interpretarmos aquilo. Então, cada dia não é um dia de 24 horas, mas um ciclo, um período vivido. Uma era. E o mais interessante aqui nós entendermos, quando ele usou aqui, a formação do globo está escrita em caracteres imprescritíveis no mundo fóssil. Então, a própria ciência, quando vai estudar esse mundo fóssil, porque lembra das camadas geológicas? Cada camada que está, a gente não tem como negar.
cada camada ela diz o seu tempo, o seu período e a sua história. Então não há como refutar contra o óbvio. Então por isso que a ciência acabou se afastando da religião naquele período da Idade Média, porque eles estavam vendo a realidade e tendo que engolir o que a igreja estava impondo. E queira ou não queira, como ele usa aqui, caracteres imprescritíveis no mundo fóssil. É uma história, é uma realidade, está ali sendo comprovada. E avaliando aquele objeto, avaliando os fósseis, se tem ideia de quantos milênios aquilo está ali. Então, quando a nossa irmã Mita fala, e hoje a ciência fala, que o planeta Terra ele tem aproximadamente, porque diz o Livro dos Espíritos, bem louco é aquele que queira dizer o tempo exato. Mas ele diz aproximadamente cerca de 4,5 bilhões de anos. Isso diminui a inteligência divina? Em hipótese alguma. Isso mostra a organização divina e o respeito com a própria criação. E para você saber disso com mais detalhe, no livro A Caminho da Luz, que está no nosso canal, você pode saber esses estudos que Emmanuel detalha maravilhosamente e já está publicado. Continua Kardec. Revistando os arquivos da Terra... Só um pouquinho, e olha, só um pouquinho, Carlinha. Olha aqui o que ele diz, olha. Mas de fato, tão constante quanto o movimento da Terra que a teologia não pôde deixar de admitir. Assim, não é senão nas pequenas escolas que se ensina que o mundo foi feito em 6 vezes 24 horas. Escolas pequenas. Olha a chamada que o professor Kardec faz, né? Então, meus irmãos, voltamos nós aqui a repetir. Nós não estamos desmerecendo a Bíblia, não interprete errado. Tá? Nós respeitamos o livro sagrado. A história dos profetas, tudo sendo inspirado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É a interpretação ao pé da letra que nos tem realmente atrapalhado, inclusive, o nosso processo de evolução. Então, da mesma forma, quando o nosso Senhor diz, se a tua mão for motivo de pecado, corta, arranca e jogue fora. Tu vais pegar o pé da letra? Então, por que os demais tu vai pegar? Então, é uma interpretação. E basta nós lembrarmos, quando ele fala de Adão e Eva, e se fala nos filhos, a gente tem um hábito sempre de repetir. Todo mundo repete, mas poucas pessoas conseguem realmente ler. Todo mundo diz que Adão e Eva tiveram quantos filhos? 2. Todo mundo não diz isso? 2, mas não foram 2, foram 3. E por que a gente sempre fala? E 3 homens. Então a gente percebe que existe aí uma parábola riquíssima de informações que nós temos que mergulhar e estudar. Da mesma forma que nós pegarmos a parábola de Jó. É riquíssima de informação porque aprove a Deus testá-lo. Deus permitiu que Jó fosse testado. Então a gente veio uma parábola riquíssima. Então são lições. Por quê? Porque naquela época, quando a gente fala em Antigo Testamento, nós estamos falando de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Então, quando a gente pega o Antigo Testamento, que é a Torá, o livro sagrado dos nossos irmãos judeus, e quando nós pegamos o Novo Testamento, entre um e o outro existe uma distância de quase 2000 anos. E naquela época não se sabia escrever, não se escrevia. Então, qual era a forma de ensino? Era oral. E qual é a melhor forma para você fixar uma lição? História. Contar uma história. Entendeste? Continua Kardec. Revistando os arquivos da Terra, a ciência reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. A observação não deixa nenhuma dúvida quanto às espécies orgânicas pertencentes a cada período. E esta ordem está de acordo com o que é indicado no Gênesis, com a diferença de que esta obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade, pela vontade de Deus, mas conforme as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos.
Deus, por isso, será menor e menos poderoso? Sua obra será menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. Seria preciso fazer da divindade uma ideia muito mesquinha para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas por ela estabelecidas para reger os mundos. Assim como Moisés, a ciência coloca o homem na última ordem da criação dos seres vivos, mas Moisés coloca o dilúvio universal no ano 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra esse grande cataclismo anteriormente ao aparecimento do homem, considerando-se que, até aquele dia, não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria do ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a respeito. É possível, então, que de um momento para o outro se adquira a certeza dessa anterioridade da raça humana. Resta ver se o cataclismo geológico, cujos traços estão por toda a Terra, é o mesmo que o dilúvio de Noé. E segundo a crença, alagou tudo, né? Acabou com tudo, ficou todo mundo ali dentro da arca, né? Então, é só a gente parar para pensar, gente, tem coisas assim que são bem racionais. De um casal branco, tem como surgir negro? Não. Oriental? Não tem. De onde surgiu essas raças? Então isso aí você já para pensar. Se tudo começou de uma mesma linhagem, de um mesmo casal, não tem como ter outras raças. Então de onde surgiram as raças, as diferenças, corpos físicos? A outra coisa, vamos imaginar que todo o planeta ficou ali mergulhado e que tudo que tinha na criação se resumiu ao que estava dentro da arca. Tu imagina 2 cobras, 2 jacaré, 2 leões, 2 leopardos, um casal de cada? E tipo assim, tu imagina isso todo mundo vivendo dentro de uma arca? Então para raciocinar, gente. Isso é uma simbologia, isso são metáforas que a gente tem que saber interpretar. É a mesma história da criatura que ficou dentro da baleia. Qual é o nome dele? Era o Jonas. O Jonas, né? Então você percebe que são metáforas, são parábolas que nós temos que avaliar. Então para e raciocina só um pouquinho. Só um pouquinho, né? E a gente vê aqui que não é só questão de querer, né? O Kardec estuda e está explicando com base um monte de pesquisa científica para estar dando essa resposta. E ele diz, assim como Moisés, a ciência coloca o homem na última ordem da criação dos seres vivos. A ciência também coloca. Porque quando nós vamos estudando, se você quer estudar sobre isso, pega o livro Gênesis de Moisés e, paralelo, estuda o livro A Gênese de Allan Kardec, da formação do planeta. E como disse aqui a nossa irmã Aramita, você aproveita e mergulha no caminho da luz. Aí pronto, meu amigo, você vai sair pronto para dar uma palestra. Aí, para não parecer que a gente só é bitolado na doutrina, pode pegar a ciência, sim, a teoria da evolução e seguir. Ora, a lei de duração da formação das camadas fósseis não permite confundi-los, remontando o primeiro, talvez, a 100.000 anos. No momento em que forem encontrados traços da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis. Os teólogos deverão, assim, aceitar o fato como aceitar o movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Só para falar que 400.000 anos começaram os Neandertais a surgir e a deslocar-se pela Europa e a Ásia. De 300.000 a 200.000 anos surgiu o Homo sapiens, que são os homens modernos que apareceram na África. De 50.000 a 40.000 anos atrás, os homens modernos chegaram à Europa. Então, eles foram migrando as várias
os várias tribos, os vários troncos para chegar onde a gente chegou. E no A Caminho da Luz, volto a dizer para vocês, isso está bem detalhado, bem explicadinho, dá para ver bem melhor. E quando os capelinos chegaram, esse grupo todo já estava aqui. Os terrícolas já estavam. Eles apenas se uniram no grupo que já estavam, né? Eles se alinharam ali no grupo que já estava. É verdade que a existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é hipotética, mas isto é de somenos importância. Admitindo que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo, se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de um só, conclui-se que o povoamento da Terra não pode datar senão de Noé, isto é, de 2.350 anos antes de nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no século XVIII a.C., já encontraram este país bastante povoado e com uma civilização muito adiantada. De onde vieram? Como viveram? Globo Repórter. O que ele fez? Ele pegou os 4.000 anos e diminuiu por 1.650. Então, restaria o quê? 2.350 anos antes da nossa era, né? Partindo do princípio de 4.000 anos, né? Começou lá. Prova a história que, nessa época, as Índias e outras regiões eram igualmente florescentes. Seria preciso, então, que do 14º ao 18º séculos, ou seja, no espaço de 500 anos, não só a posteridade de um só homem tivesse conseguido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, mas que neste curto intervalo a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. Ele está fazendo aquela história que, da mesma forma como a tia falou, que do Adão, um casal apenas para povoar a terra, é matematicamente impossível, em 500 anos, uma só família, que é a família do Noé, para fazer a mesma coisa, também é impossível. E, além de povoar a terra, o desenvolvimento intelectual, como já tinha na Índia, como já tinha no Egito, não dá, impossível. Não dá. Imagina um hipopótamo dentro da... Um casal. Um casal de hipopótamo dentro da arca. Um casal de crocodilos. Rinoceronte. Elefante. E a girafa? Não era elefante, era mastodonte. Né? Alimento... Alimentar com o quê? Cada animal específico de uma região. E eu vou perguntar uma coisa. Quem botou o caramujo africano na arca? Quem colocou o caramujo africano? Ele é para acabar aqui. As abelhas. As abelhas. Abelhas. Tudo se explica, ao contrário, admitindo-se a anterioridade do homem. O dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico, e Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região desabitada. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Eis porque julgamos prudente não tomar posição em falso contra doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem revelar a falta de razão dos que a combatem. Longe de perder, as ideias religiosas se engrandecem ao caminharem com a ciência. É um meio de não dar margem ao ceticismo, mostrando-lhe o lado vulnerável. Em que se teria tornado a religião, caso se obstinasse contra a evidência e persistisse em anatematizar os que não aceitassem as letras da Escritura, a condenar os que não aceitassem as letras das Escrituras. Disso resultaria que não se pode ser católico sem crer no movimento do Sol, nos 6 dias da criação e nos 6.000 anos da existência da Terra. Calcule-se o que restaria hoje de católicos.
Proscreveis também os que não tomam ao pé da letra a alegoria da árvore e seu fruto, da costela de Adão, da serpente, etc. A religião será sempre forte quando marchar de acordo com a ciência, porque estará ligada à parte esclarecida da população. É o único meio de desmentir o preconceito que a faz ser considerada, por gente superficial, como antagonista do progresso. Se a religião jamais repelisse a evidência dos fatos, não se afastaria dos homens sérios, nem provocaria cismas, quando nada poderia prevalecer contra a evidência. Assim, a alta teologia, que conta homens eminentes pelo saber, sobre muitos pontos controvertidos, admite uma interpretação conforme a sã razão. Apenas é lamentável que reserve suas interpretações aos privilegiados e continue a ensinar ao pé da letra nas escolas. Daí resulta que a letra, aceita inicialmente pelas crianças, é mais tarde rejeitada por elas quando chega a idade da razão. Nada atendem compensação, tudo repelem, aumentando o número dos incrédulos absolutos. Ao contrário, dai às crianças apenas o que a razão possa admitir mais tarde. Desenvolvendo-se a razão, as crianças serão fortificadas nos princípios que lhes tiverem sido inculcados. Assim falando, cremos servir aos verdadeiros interesses da religião. Ela sempre será respeitada quando for mostrada conforme a realidade e quando não a fizerem consistir em alegorias cuja realidade o bom senso não pode admitir. Então, ele está falando que se a Igreja Católica, né, não se adequasse aos movimentos da ciência, poucos católicos teriam, porque os 6 dias da criação, nos 6.000 anos de existência da Terra, quando a ciência prova que é muito mais, o Sol, não é o Sol que se movimenta, é o planeta que se movimenta. E também a alegoria do fruto proibido, da maçã, a Eva que saiu da costela do Adão e a serpente e tudo. Então, tudo isso tem que ser interpretado. E ele diz uma coisa mais interessante, que deveria se ensinar às crianças da maneira correta, que elas aprenderiam. A gente vê na evangelização infantil, quando a gente evangeliza a criança, como elas acreditam, né? Por exemplo, eu, que não vim da Igreja Católica, para eu acreditar em reencarnação, em mundo espiritual, eu tive que fazer um esforço e ler mais. Para os meus filhos, isso que eles já foram evangelizados e assim, para eles não tem dúvida, isso existe. Então, ele está fazendo que as crianças aprendem e não vão fazer como muitos fazem, que aprende quando criança, dessa forma errada, mágica, como se fosse o certo, ao pé da letra, e quando chega na idade adulta, começa a duvidar e abandona a religião. Por isso, tantos desesperados no mundo, né? Começa a duvidar, não. Começa a ver que nada se cria tão grande em 6 dias, que dirá um planeta inteiro. Então começa, isso é brincadeira, isso é palhaçada. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais pela orientação, e até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.